Fala, meu povo, tudo bem? Tô aqui com o Ítalo, meu amigo de faculdade. Como é que tá? Vai falar sobre previdência social. Isso. Tudo bem? Assunto do momento. Mas vamos lá. A data de hoje é assunto do momento. Tá nervoso? Não corta não. Na data de hoje é assunto do momento. A gente não sabe... Mas não sabe amanhã. Amanhã pode ter outro escândalo. Mas vamos falar então, antes de previdência, vamos falar só sobre o básico, sobre o que é a Seguridade Social, para depois a gente partir para a previdência. A nossa Constituição entende, até uma tradução falha que o português fez de seguridade, porque seguridade vem do espanhol, que é seguridade, e a gente traduziu meio que nas coxas assim, botou seguridade, que seria segurança, né? Sim. Segurança social. E ela, pela Constituição, são 3 pontos. Assistência social, a previdência social e a saúde. O SUS está incluso nisso, o INSS, que é a previdência, está incluso nisso. E a assistência foi meio que colocado escanteado, mas está dentro do INSS também, que a gente discute bastante, que é a parte maior do regime geral de previdência social. Entendi. E aí, essa questão da previdência social, da reforma social que a gente está falando agora, entra desse 1/3 que seria a previdência social. Como é que ela vai funcionar, essa reforma, se ela passar? É porque a gente não sabe como a reforma vai passar, né? Porque a proposta do governo é uma proposta que está sendo escrutinada, está tendo debate no Congresso, ainda está na Câmara e já está tendo inúmeras alterações. Teve alteração na Comissão de Constituição e Justiça, vai ter alteração na comissão especial dela. Então são pontos que são retirados e alterados e a gente não sabe o fim dela. A gente vê a pretensão do governo de fazer redução do gasto da Previdência Social, porque hoje o gasto é elevado. Se você pegar os gastos do orçamento básico nosso, a Previdência tem um claro destaque de gasto obrigatório. E a gente percebe que há uma necessidade de você fazer uma reforma exatamente para você conseguir limitar esse gasto e permitir que o governo tenha capacidade de investimento em outras áreas. Você sabe quanto que o governo se compromete só com previdência do orçamento? Não, precisamente não sei não, mas acho que, se não me engano, eu posso estar equivocado aqui em ponto, porque isso é muita matemática, assim, ponto de economia, mas acho que é mais de 40% do orçamento é gasto com previdência. E a previsão é de que venha a ser mais se não fizer uma reforma. E ainda mais com a PEC dos gastos que passou no governo Temer, que você limita o orçamento. Então, se uma despesa obrigatória começa a ocupar muito espaço do orçamento, as outras partes precisam ser reduzidas, ou seja, o que é gasto em educação, o que é gasto em saúde, porque não está dentro... Hoje, quando se fala previdência, você não fala de saúde, porque saúde é seguridade social. Então, quando você vai gastando mais com previdência, você quer pagar os aposentados, você quer pagar os auxílios de doenças, então vai fazer com que os gastos em educação precisam ser reduzidos se você tiver que ainda obedecer essa PEC de gastos. Entendi. Então, tudo isso, o objetivo da reforma é você adequar o orçamento para deixar o orçamento mais possível de você fazer gastos em outras áreas. Mas essa é a intenção. E essa reforma que eles estão propondo, ela de alguma forma é capaz de providenciar isso? Sim, é capaz, porque... Se 1 trilhão é algo verdadeiro, 1 trilhão em 10 anos. Eu não posso te afirmar, você porque eu não sou especialista em cálculo autoral, que eu teria que ser para falar sobre isso. Entendi. Eu sou especialista em previdência com relação a benefícios e entender a maneira de gestão da previdência, não com relação a números, mas e até mesmo eu não parei para analisar, porque você precisa levar em consideração inúmeros fatores. Por exemplo, para você fazer um cálculo autorial de falar que vai economizar 1 trilhão, ao mesmo tempo você tem que falar quanto você vai dar de reajuste durante esse tempo de 10 anos de salário mínimo. Porque o salário mínimo, teoricamente, é o valor mínimo para todo benefício, que substitua a renda. Então, se você bota
um salário mínimo, vai ser o mesmo salário mínimo, que não vai ter reajuste nenhum. Então você consegue aí uma margem de economia se você não der reajuste nenhum durante 10 anos no salário mínimo. Então eu não parei para analisar as contas que foram divulgadas pelo governo, mas são pontos assim que são anexos, mas que são importantes para você ter uma economia final de 1 trilhão. Tá. E aquela questão de sempre, tem gente que diz que a Previdência não é deficitária. Isso daí, pelo que você tem falado até agora, então não é verdade, ela é deficitária. Ela é deficitária. Os argumentos são de 2 metodologias, né? Você pega a metodologia do governo, que sempre disse que há déficit na Previdência, recentemente, né? E tem a metodologia utilizada por grupos que tentam analisar o orçamento como seguridade. Porque a Previdência, quando o governo fala assim, ela é deficitária, ele só pega o que é pago pelos patrões, pelos empregadores e pelos empregados. Pega aquelas 2 contribuições, somam e compara com o que é gasto com a Previdência Social. Uhum. E aí você vê que realmente existe um gap de, se não me engano, de 180 bilhões por ano. Sim. Agora, se você pegar contribuições tributárias... Isso, aí a seguridade... Quando você fala de seguridade, você chega a discutir sobre os impostos de contribuições sociais. Então, isso inclui COFINS, CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. E quando você pega todas essas contribuições, você vê que o orçamento para a seguridade é muito maior do que para a Previdência. Só que, se não me engano, de 2014 para cá, a seguridade também se tornou deficitária. Porque houve recessão, nossa economia parou de crescer, boa parte dos nossos impostos vem através de contribuição em folha salarial e renda. Se o país parou de produzir, se o país parou de empregar, esses pontos também vão acabar tendo redução em arrecadação. Então, você vê que a Seguridade Social se torna deficitária depois desse período de crise econômico brasileiro. Entendi. E agora, falando um pouco mais sobre a reforma em si, quais são os termos dessa reforma que eles estão querendo passar? Mudanças de idade, de contribuição? Assim, é muito longo. A reforma ela é muito abrangente. Então vamos só um passo antes, então. Você concorda que tem que haver reforma ou não? Assim, sendo bem seco, eu concordo que deve haver uma reforma, porque aí você vê que estamos envelhecendo, isso não é ruim. Envelhecer é bom, poder envelhecer é bom. Nossos antepassados não conseguiram viver nem 60 anos. Isso não tem muito tempo. Só que, ao mesmo tempo, isso traz um ônus pra gente de ter que debater com a sociedade, de falar quais gastos a gente tem que escolher, porque a economia é limitada, né? Você não consegue... são recursos limitados, a arrecadação do Estado é limitada. Então, você tem que falar que você precisa entender também que o período produtivo do ser humano aumentou e ele é capaz de contribuir por mais tempo. Então, eu concordo com a reforma porque estamos vivendo mais, estamos envelhecendo, nossa sociedade está perdendo o bônus geracional, né? O que é o bônus geracional? O bônus geracional é quando tinha muita gente trabalhando e pouca gente recebendo da Previdência Social. Hoje a gente já vê que tem bastante gente recebendo e a previsão para daqui a 40 anos é que a nossa pirâmide etária fique bem estreita, parecendo até com pirâmides etárias na Europa hoje, por exemplo. Então, a gente está perdendo esse bônus, essa facilidade que a gente teria no passado. Essa quantidade de pessoas contribuindo para o número de pessoas que recebem a Previdência. Atualmente é por volta de 5, né? E a previsão é de 1,30 em 2060. Exato. Assim, realmente não tem como sustentar. O problema principal é que a nossa população está tendo cada vez menos filhos. Isso. O problema, o que eu digo, para a Previdência. Isso é uma escolha de cada um. Um problema que já acontece na Europa há bastante tempo. Você sabe como é que eles fazem lá? Você tem alguma ideia? O que eles fazem, principalmente, eles fizeram reforma, não sei se vocês se recordam, teve uma reforma não há muito tempo na França. Bastante greve, insatisfação popular, porque são medidas que não são populistas, vão desagradar, mas são necessárias em certa medida. E
Na França, o que eles fazem? Eles fazem reformas. A França permaneceu com o sistema que a gente tem, que não é um sistema de capitalização, é um sistema de repartição. Redistribuição. Não é um sistema de capitalização. Sim. E eles colocam gatilhos, né? Quando a idade, a expectativa de vida e sobrevida alcançam um determinado patamar, o gatilho é acionado e esse gatilho faz com que só se possa aposentar depois de uma idade mais avançada. Então, interessante. São gatilhos que você faz uma reforma no passado e essa reforma nossa prevê isso. Ela tem gatilhos, entendeu? De quando a sobrevida alcança determinado patamar, você vai acionar acrescentando um ano a mais ou meses a mais. Qual é o gatilho? Você sabe especificamente o gatilho dessa reforma? Primeiro a gente vai passar por um período de transição. Esse período de transição vai demorar. Então, hoje o gatilho não vai haver um gatilho imediato. O gatilho vai ser posterior. Isso daí, em números, eu não tenho como precisar. Então a gente estava falando sobre o sistema europeu e a gente vem percebendo então que o Brasil está alcançando o mesmo problema deles. Sim. Que é o aumento demográfico e o aumento da faixa demográfica de pessoas acima de 60 anos. Isso. Quais são as medidas então que a gente tem que tomar, que eles já tomaram algumas, para conseguir reverter a questão da previdência e do déficit previdenciário? As medidas que a gente tem que tomar, isso depende do debate popular, mas a questão que o governo propôs são diversos pontos. O primeiro ponto que eu julgo pertinente é a idade mínima para a aposentadoria, porque como funciona hoje? Hoje nós temos 2 tipos de aposentadorias comuns, assim. Que é a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade para a mulher 60 anos, para o homem 65 e precisa de 15 anos de carência. Para homem e na aposentadoria por tempo de contribuição são 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher, sem depender da idade da pessoa. A questão é que, com relação à idade, a gente encontra alguns pontos que a gente vê um pouco de injustiça social, que eu posso dizer. Porque, como se obtém 35 anos de tempo de contribuição, via de regra, quando você está empregado? Hoje, para você conseguir 35 anos, numa economia que vive crises recorrentes, é muito difícil. Você vê que são pessoas que têm empregos estáveis, normalmente. Então, você vê que é uma classe média alta, uma classe alta que consegue preservar manter um trabalho por 35 anos ou por 30 anos. E são pessoas que começam a contribuir cedo, normalmente com 18. Até menos, 16. E essa contribuição vai fazer com que um homem que começou a contribuir com 18 anos vai conseguir se aposentar com 53. A mulher que começou com 18 vai se aposentar com 48. No país que a gente está alcançando a expectativa de vida para mulheres acima de 70 anos, essa pessoa só vai ficar recebendo por quanto tempo? E principalmente as pessoas dessa faixa social que são as que vivem mais. Exato. Então uma mulher que começou com 18 anos a contribuiu por 30 anos ininterruptamente. Se aposentou com 48. Ela vai receber até 78, vamos supor. Mais, provavelmente. Vai chegar a 80, 85 anos. Ela vai receber por mais tempo do que ela contribuiu. Não faz o menor sentido. Então isso é um pouco de justiça. Porque quando a gente vai observar os casos de aposentadoria por idade, são casos normalmente de pessoas mais humildes. Se aposentam com mais próximo do salário mínimo, que é o valor mínimo de benefício que substitui renda, e ela tem que se aposentar com 65 anos. Contribuiu 15. Às vezes ela trabalhou a vida dela inteira. Trabalhou até antes dos 18. Só que contribuir por não estar no emprego formal, a gente vive hoje... O cara camelô, o cara vendeu bala, essas coisas. Exato. Ou às vezes é um pedreiro, vai lá, trabalha, mas não recolhe, pega o dinheiro todo e gasta com ele, gasta com a família, vai sustentar o filho, sustentar a casa. Esse cara não recolhe, ele nunca vai recolher, mas sempre trabalhou, sempre esteve nativo. E quando vai chegar lá com 65 anos, tem 15.
anos de contribuição vai conseguir se aposentar com salário mínimo. É justo. Uma pessoa que trabalhou praticamente ao mesmo tempo, ou até mesmo não, trabalhou mais, vai receber um salário mínimo lá na frente, tendo que esperar até 65 anos. O outro com 48 ou 53 está se aposentando. Mas isso daí já é uma questão até de desigualdade social maior do país do que... Sim, mas isso precisa... É o reflexo da desigualdade social que esbarra na Previdência, mas isso você precisa... A desigualdade se manifesta de todas as formas. Isso você precisa levar para a Previdência. A Previdência precisa entender que isso é injusto, você permitir com que pessoas com maior poder aquisitivo se aposentem antes do que uma pessoa com um poder aquisitivo menor. Então, qual seria a medida a ser tomada para consertar isso? Nesse caso, a idade mínima. Como eles estão fazendo? Hoje, a média de aposentadoria para as mulheres, eu posso estar equivocado, mas eu ouvi esse dado, é de 61 anos já. Já é? Já é, porque a maioria se aposenta com 60 anos. Por idade. Entendi. A idade mínima desse projeto agora para homem é 65. E mulher 62. Isso. Deve ser o que vai passar, né? A gente está vendo flexibilização. Houve, na proposta da comissão especial, já redução, por exemplo, do período de contribuição mínima. Para a mulher já teve que... Antes era 20, os dois. Isso daí também é uma discussão que a gente precisa entrar. Hoje é muito difícil, em alguns casos, se comprovar a contribuição por 15 anos. Já se tem uma dificuldade de comprovar isso. A gente precisa entender que o governo está alargando isso e tornando ainda mais dificultoso para essa pessoa se aposentar botando 20. Uhum. E já houve um abrandamento da comissão especial, um relatório que saiu solicitando, propondo, no caso não solicitando, propondo ao invés de 20, 15 para a mulher e 20 para o homem. Mas tudo que se vai fazer na Previdência, quando se fala em economia, a gente precisa também entender que é retirada de direitos. Existe retirada de direito. A gente precisa entender, levar em consideração isso. Não é só economia, quando chega lá, a economia de 1 trilhão. Existe retirada de direitos de 1 trilhão. Que significa 1 trilhão de economia. 1 trilhão de economia. A gente precisa entender se esses direitos que a gente está tirando são necessários ou vai afetar a sobrevivência de uma pessoa, entendeu? Porque se a gente está fazendo economia de 1 trilhão sobre os mais pobres, isso para mim é completamente desnecessário. O Estado ele existe para você acabar com desigualdades sociais. Se a gente está fazendo economia em cima de pobre, existe um desvio na proposta da reforma, entendeu? A gente precisa fazer economia, mas buscando no máximo, sempre em reduzir desigualdade. Sim. Isso é mais... É um entendimento meu, sim, uma compreensão minha. Mas as pessoas poderiam comentar, não, tudo bem, mas já existe uma certa tentativa de se compatibilizar isso com o índice das alíquotas referentes a cada vencimento que você recebe. O pobre vai recolher menos do que o rico. Aí estaria a forma, para certas pessoas poderia dizer, de compensar essa desigualdade, ou não. Pode ser. O rico contribui mais do que o pobre. Com 22%, talvez. Mas isso é só nos casos do regime próprio, servidores públicos. Porque a questão dos servidores públicos, ele alcança uma outra discussão. É porque a gente hoje tem servidores públicos muito qualificados, extremamente qualificados, só que uma parte desses servidores públicos, eles recebem muito acima do que a média da iniciativa privada. Claro. Então, eu enxergo que há um pouco na proposta do governo de você fazer com que essa contribuição retire esse ganho, essa diferença que o setor público tem do privado. Sim, porque você vê gente do setor público se aposentando tirando 25 mil reais. Isso. E o teto do RGPS é de 5.800. Realmente é gritante a diferença. Só que em 2003 já teve uma reforma. A reforma em 2003 ela já fez com que a federação, né, a União, no caso, já reduzisse o teto para o teto do INSS. Só que isso só acontece na União. Alguns estados adotaram, outros não. Então, hoje,
por exemplo, tem a discussão de os estados e os municípios estarão na reforma da Previdência, porque estão debatendo o ônus político disso, porque se quem aprova são os deputados federais, os deputados estaduais vão ter que fazer essa discussão em cada estado. E por isso que os governadores estão fazendo pressão lá. Exato. Por quê? Isso já tira o ônus político, você não perde. E você vai ter economia. Porque quando o Estado, quando se já está passando isso pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, você vai ter que discutir isso nas Assembleias Legislativas. E você vai fazer com que o governador tenha que propor isso. E as Assembleias Legislativas e os governadores estão muito mais próximos da população do que o Brasil está da gente. Mas não parece que isso é um tipo de inconformismo com algo que é inevitável? Não parece que você está empurrando com a barriga algo que necessariamente em algum momento vai ter que ser feito? A reforma? A reforma. Porque, por exemplo, 65, 62, aí tem gente que não concorda, mas olha, é uma coisa que é fato, as pessoas estão vivendo mais. Alguma hora a gente vai ter que tomar uma medida sobre isso. Eu sei que tem uma regra de transição que vai facilitar, não vai dificultar tanto a vida daqueles que estão próximos de se aposentar. Mas é inevitável, na minha mente, assim. Tem que fazer, porque as pessoas vão chegar a viver 80, 90 anos e se aposentando aos 55. Eu lembro que quando eu estava em Portugal, o professor falou uma coisa bastante curiosa que tem a ver com o que você falou de 48 anos, viver 90. Ele falou que a mãe dele se vangloriava porque ela tinha mais tempo como aposentada do que como pessoa ativa. Então é inevitável, tem que fazer reforma. Então você não acha que é melhor fazer logo do que ficar empurrando com a barriga algo que tem que ser feito? Sim, eu concordo que tem que fazer reforma. Você só não concorda com os termos, talvez? Com muitos termos. Mas menos do que isso, o que poderia ser? Menos do que isso pode ser muita coisa. A questão é que se quer passar, por exemplo, o que eu sou muito contrário, é uma desconstitucionalização da Previdência. Uhum. Hoje, para você conseguir passar uma reforma... Fazer PEC. PEC, que exige o quê? 3/5 em 2 turnos em cada casa. Ou seja, 4 votações para você conseguir maioria... Muita barganha política. É difícil você reformar. Isso traz para a gente, como cidadão, uma segurança jurídica. A gente sabe que aquela lei ali, que aquelas condições para me aposentar, elas vão vigorar por mais tempo. Quando ele se propõe uma desconstitucionalização, trazendo para a lei complementar é o quê? A maioria absoluta. Muito mais fácil. É fácil. E em um turno. Essa é uma das propostas dele. De desconstitucionalização. Então, para você, nesse ponto, não poderia ser. Não poderia ser. A gente está flexibilizando demais a lei previdenciária. Entendi. A lei previdenciária, para a gente, é um benefício ela estar na Constituição. É uma garantia do cidadão. Tá, tudo bem. Ao mesmo tempo, a capitalização, a gente precisa também... Fala um pouco da capitalização, porque é interessante. Falando da gente, mas eu não deveria ficar falando da gente. Mas eu acho que o debate público ele é muito enviesado. Ele se fala muito assim, eu quero uma suposta economia, como se você, defendendo um tipo de economia, você não está sendo político, você não está adotando uma posição política. Existem diversos posicionamentos econômicos. Sim. Você, no momento que adota um posicionamento econômico, você está adotando um lado da política. Claro. Nem que seja centro. A questão da capitalização, por exemplo, voltando, eu gostaria de falar um ponto anterior. Nós temos hoje 2 tipos de previdência. A gente tem a via de regra. A gente tem a previdência obrigatória e a previdência facultativa. A nossa previdência obrigatória, a gente tem que fazer a contribuição obrigatoriamente. A gente está trabalhando, a gente é contribuinte individual se a gente não estiver empregado. Ou se você for empregado, você é um empregado, você recolhe de qualquer jeito. Então você é obrigado a fazer os recolhimentos para a Previdência Social. Isso daí você participa do regime geral de Previdência Social, que é o via de regra. O regime próprio são para os servidores públicos da União, dos estados e dos municípios. Tem município que não tem e participa do regime geral. Nesse caso, a gente participa do obrigatório, no regime geral. Até 5.800. Até 5.800, obrigatório. Além disso, a gente pode participar do facultativo. A gente pode escolher e ir para um regime
para uma previdência privada, a gente pode fazer um sistema de capitalização próprio. A gente pode fazer isso. Só que a lei não nos obriga a fazer além disso. A gente pode fazer por uma opção nossa. Entendi. Então a gente já tem um sistema um pouco misto entre repartição e capitalização. Eu lembrei o nome, repartição. Repartição aí. O cara lembrou o nome, não precisou da ajuda dos caras aqui. Tem 2 caras aqui que são inúteis, que não se deram nem o trabalho de procurar o nome, mas fala aí. Repartição e capitalização. Com relação... É um pouco misto. A gente já pode escolher isso, a gente já pode adotar no nosso dia a dia. Se a gente quiser receber acima dos 5.800, a gente tem que fazer um sistema de economia de poupança a longo prazo. Claro. Só que o que o governo pretende é implementar a capitalização de forma obrigatória. Existem países que fizeram isso no mundo inteiro. O Chile é um caso muito emblemático, porque o Chile já implementou há muito tempo. Já tem casos já de aposentados no sistema de capitalização já. Mas, se não me engano, países nórdicos já implementaram. Muitos países... E dá certo ou não? Aí... Depende do modelo. Tem países que já desistiram do sistema de capitalização e estão retornando para o sistema de repartição. O Chile já entrou em debate, porque o sistema de capitalização ele é financiado... Qual é a proposta do governo hoje? Que só fosse subsidiado pela contribuição do empregado. A contribuição patronal deixaria de existir. Que para o patrão é ótimo. É ótimo. Muito se fala no debate econômico que isso vai fazer com que a economia funcione melhor. Eu não concordo. Falavam isso da reforma trabalhista, a economia não houve mais emprego. Eu acho que o que a gente... O lucro vai ser maior. Economicamente falando, eu acho que o governo precisa passar mais segurança para a iniciativa privada investir. Não é fazendo... Corte de direito. Corte de direito que a gente vai conseguir isso. Se houver segurança com mais pagamentos de tributo, eu acho que pode ocorrer a melhora do sistema econômico. Mas isso daí é outro ponto. Sim. Com relação à capitalização, sem a contribuição patronal, o Chile já está abdicando. Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, presidente atual, acho que é Pinheiro Neto, fizeram reformas, estão fazendo, ou têm a intenção de fazer reformas, para fazer com que o patrão volte a contribuir, o empregador volte a contribuir. Entendi. Porque só o empregado traz consequências complicadas. Porque a gestão dessa poupança a longo prazo vai ficar a cargo de quem? Com a iniciativa privada pode ficar. Vai conseguir remunerar a contento para essa pessoa, conseguir as remunerações para o resto da vida dela? A gente não sabe. E o maior problema da capitalização disparado é a transição do sistema de repartição para o sistema de capitalização. Seria ótimo se todas as pessoas inativas morressem de uma vez, porque aí você não teria que fazer... Não, eu estou falando de uma forma irônica, assim, mas como isso não pode acontecer, existe o custo de transição muito alto. Sim. Né? O custo de transição... Porque o governo vai ter que injetar dinheiro, porque as pessoas que estão pagando a capitalização já não estão mais contribuindo para a previdência daqueles que ainda estão vivos. Exato. Então o governo vai ter que, por um período, pagar um valor maior para a previdência. Teoricamente, a gente é o mais prejudicado nessa transição. A nossa faixa etária. Porque, na verdade, dos 18 anos que já entrou no mercado de trabalho. Essa e a gente está numa geração muito complicada. Porque se a partir de agora for implementada a capitalização, a transição da gente, a gente não vai ter ninguém pagando a nossa previdência. Isso é verdade. Porque os que já estão aposentados hoje vão continuar recebendo da gente. E dos que ainda não se aposentaram. Os que ainda não se aposentaram estão para se aposentar, vão se aposentar. E aí a gente vai continuar contribuindo, mas eles já vão ter um déficit maior porque vai ter menos gente contribuindo. E a gente que acabou de entrar no sistema agora, de previdência social, só tende a sofrer porque não vai ter ninguém para pagar o nosso. Então, quanto custa essa transição? O governo não conseguiu precisar até agora. Então, essa economia de 1 trilhão em 10 anos, ela pode ocorrer. Mas daqui a 30 anos, quando a gente estiver se aposentando, vai ter economia a longo prazo? A gente não pode ficar pensando
em 1, 5, 10 anos. A gente está falando de previdência social. Previdência social a gente está pensando daqui a 30, 40, 50, 60, 70 anos. Então, é muito imediatismo você precisar se houve melhora econômica em 10 anos. Porque daqui a 70 pode ser que tenha um prejuízo, um rombo enorme nas contas, o Estado tendo que pagar aposentadorias que não são financiadas no sistema previdenciário e aquela economia de 1 trilhão há 10 anos, lá atrás, se tem um gasto maior no futuro. Quando você estava falando aí, eu pensei rapidinho numa questão que a gente tem esse problema com a questão da aposentadoria porque a gente imagina o inativo como uma pessoa improdutiva. Né? Mas o sistema inicial de previdência se pensava assim, né? Mas a questão assim é que o inativo não necessariamente precisa ser improdutivo. Se você conseguisse criar um sistema em que mesmo a pessoa sendo aposentada, ela recebesse algum tipo de assistência, algum tipo de estímulo para retribuir socialmente com algum tipo de investimento ou com empreendedorismo, talvez isso injetasse dinheiro na economia de outras formas. Porque o problema é que as pessoas estejam paradas, como algumas pessoas fazem. Se aposentam e param, então elas não contribuem em tese economicamente e não muita coisa para a sociedade. Mas será que não seria interessante criar um modelo em que quando a pessoa fica inativa, ela fosse estimulada governamentalmente a produzir de alguma outra forma? Cara, na minha atuação como advogado, o que eu vejo é que essa pessoa continua atuando economicamente. Vamos pegar o caso que você falou agora do que para de trabalhar, para de fazer. A gente está no Rio de Janeiro, que é uma grande cidade, a gente não observa isso, mas se a gente for olhar os pequenos municípios, só de ter essa renda maior, um salário mínimo, às vezes, de aposentadoria rural, que é um outro ponto que eu discordo bastante da Previdência, da reforma da Previdência, ou o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que alguns conhecem como LOAS. Só esse valor de entrar para o município é muito importante. Tem municípios que dependem extremamente dessa renda, porque faz a economia local girar. Entendi. Por ter aquele dinheiro, aquele benefício ali, mesmo que a pessoa esteja parada. Mas, voltando para a nossa realidade aqui de uma cidade grande, como o Rio de Janeiro, o que a gente vê é que as pessoas se aposentam mais para complementação de renda. Porque hoje, vamos pegar o caso que a gente falou de se aposentando com 35 anos. Uma pessoa com 53 anos hoje é ativa. Totalmente. Então ela continua trabalhando. E o que ela faz daquele valor de previdência que ela passou a receber, uma complementação da renda para melhora da qualidade de vida dela. Então ela continua trabalhando, recebendo o salário dela, mesmo que ela saia daquela empresa, ou passe para uma outra empresa, ou abra um negócio. Ela está ativa economicamente para aquela economia local. E passa a trazer um complemento de renda para ele. Entendeu? Entendi. Então, de certa forma, é bom. É bom para essa pessoa. Para o governo não, porque ele agora está pagando um benefício para uma pessoa que é ativa, que é capaz ainda. Na sua visão assim, então, qual é a grande injustiça dessa reforma da Previdência? Tirando a questão da constitucionalidade. Não, a maior injustiça vamos lá. Eu tenho muitos pontos, mas eu não conseguiria precisar a maior injustiça, porque, por exemplo, a questão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, isso não é previdência, isso é assistência social, porque previdência se entende como contrapartida. A gente recolhe por muitos anos para no final receber, ou existe uma contrapartida aí. Com relação à assistência social, ela não tem nenhuma contribuição. E hoje a exigência é o quê? 65 anos e menos pela lei, a jurisprudência consegue ela flexibiliza isso. Pela lei, se tiver menos de 1/4 de salário mínimo per capita na família, se faz jus ao direito do BPC. Ou se é deficiente físico com essas mesmas condições de renda. Então, o que o governo propôs? Ele propôs uma redução da idade. Isso teoricamente é bom, você fala assim, vai diminuir, vai dar para mais gente.
Mas de 60 a 70 anos, a pessoa receberia R$400. É muito pouco. Muito pouco. E hoje a pessoa com 65 anos, ela tem direito a R$998. Salário mínimo. 998, né? Salário mínimo. Se não é isso, é quase isso. Quase R$1.000. A pessoa estaria perdendo quase R$600. De 65 a 70 anos. E isso, para muita gente, é extremamente necessário. O salário mínimo de ESE fala que está muito longe do necessário para se cumprir as normas da Constituição. Lá que fala que o salário mínimo tem que atender isso. Lazer, dignidade, saúde. De ESE fala que tem que ser 3.000 e pouco. E deve ser mesmo. Mas deveria ser, aparentemente. A gente hoje tem R$1.000. Você faz essa redução de R$400, você fala assim, de 60 a 65 anos é muito bom. De fato, eu não tenho como negar. Mas essa pessoa de 60 anos, ela tem mais capacidade de conseguir uma inserção no mercado de trabalho do que a de 65. Com certeza. Então, assim, eu acho que é muito injusto você querer fazer economia sobre o mais pobre. Uma economia, assim, mas muito pequena. Esse, infelizmente, é o ciclo natural das coisas em qualquer país que a gente conhece, né? Por isso que... Não que eu concorde, mas é um ciclo natural. Hoje, isso não é uma exclusividade do Brasil. Hoje tem países se discutindo renda mensal universal para todo mundo, sem que a pessoa tenha que trabalhar. Que também é bastante questionável. É questionável. Não, mas a gente está discutindo... A discussão hoje, no mundo, o Suplicy sempre defendeu, é um valor para todo mundo. Um valor para todo mundo, Tem um candidato agora da presidência dos Estados Unidos que Andrew Yang, ele é asiático, ele propõe isso. Algo em torno de $2.000, $1.000 para cada pessoa. Valor mínimo para todo mundo. Olha só, olha que loucura. Essa discussão que se está tendo em países desenvolvidos, que já bem financeiramente normalmente. E a gente no Brasil está falando de tirar dinheiro de quem tem menos do que um quarto de salário mínimo por pessoa. Eu acho que aí se encontra uma economia que não é economia. Mas aí porque a gente já está falando de algo que é muito mais profundo do que reforma da Previdência. A gente está falando de um sintoma que é de um total descaso que existe da parcela mais rica da população pelas pessoas economicamente desfavorecidas. Principalmente daqueles que são responsáveis por elaborar as nossas leis e os nossos programas governamentais. Só que isso é no mundo das ideias, né? A questão que, sendo pragmática, é o que o governo está propondo. O governo propôs isso. Fazer economia em cima de uma pessoa que nada tem. Aí a gente vai lá, outro ponto que eu acho muito injusto, e assim, isso aí não vai passar, com certeza não vai passar, porque os deputados que a gente odeia muito, a gente acha que são, na grande maioria, pessoas que não estão comprometidas com o país, eles sabem que o ônus político é gigantesco e eles não vão passar isso, porque é muito injusto, eles vão perder muitos votos. Então, o BPC não vai passar, e a aposentadoria rural também não. Porque hoje a aposentadoria rural, ela tem um benefício da lei que faz com que você não precise comprovar que recolheu. Entendi. Você só precisa provar que trabalhou como rural. Sendo bem simplório. Simplório não, sendo simples. Se você dificulta muito isso, você faz com que, hoje, a comida que chega no nosso prato ela vem do trabalhador rural, da mão de obra deles. Familiar. É um cara que não está preocupado em fazer recolhimento de previdência social. E o Brasil é extremamente agrícola. Não é só o agro é pop, não. Existe parte também do agrícola que é o familiar que está ali para abastecer as nossas feiras, que a gente vai lá fazer as compras, os nossos mercados. Então, se a gente abdica disso, a gente está fazendo economia em cima de gente que precisa muito, 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 muito. Não estou dizendo que uma pessoa que ganha R$2.000 de aposentadoria não precise muito desse dinheiro. Óbvio, ela precisa bastante desse dinheiro. Bastante mesmo. Só que a gente está fazendo economia miserável. Vai receber o salário mínimo. Morto de fome, né? Entendeu? Então,
a aposentadoria rural não tem como passar. Bem, acho que a gente abordou bastante coisa aqui, e como já fica um pouco longo o programa, quais são suas considerações assim finais sobre a Previdência? Tem alguma consideração especial, alguma outra coisa que você queria falar? Assim, de maneira geral, eu acho que a gente precisa entender que o Estado brasileiro precisa ter capacidade de investimento, porque a capacidade de investimento vai fazer com que mais empregos surjam, tenha melhora da nossa economia, vai fazer com que a gente tenha uma melhora da nossa qualidade de vida como brasileiro, e não só para as cidades grandes, para o Brasil inteiro. Então, a gente precisa fazer com que o Estado tenha essa capacidade de incentivar a economia. E isso passa por adequar melhor os gastos. E você dedicar os gastos para as pessoas necessitadas ou para as pessoas que precisam daquilo. A gente precisa ter isso em mente, que a gente precisa fazer com que a nossa economia volte a crescer. Só que, ao mesmo tempo, há uma balança. Não é só o ponto econômico que prevalece nisso. Existe o ponto social. O ponto social também é muito importante. A gente não pode fazer economia retirando direitos de pessoas que mais precisam. A gente precisa cortar privilégios. A gente precisa olhar a aposentadoria do legislativo, olhar a aposentadoria dos militares, olhar a aposentadoria do servidor público. Isso precisa ser visto, entendido, compreendido e buscar a melhor solução. Não estou falando que é para acabar, para ir em cima. Não, a gente precisa ir lá e discutir e falar assim, vai ficar pior do que é hoje para você com relação à Previdência? Vai, mas o Estado não tem a capacidade de ficar fazendo esse investimento por tão longo tempo em cima de vocês. O gasto maior da Previdência, hoje, per capita, é mais desigual quando você pega o RPPS olhando o RGPS e quando você olha os militares comparado ao RGPS. O RGPS, que é o Regime Geral de Previdência, que é o que todos nós estamos inclusos, um salário médio muito baixo, quando comparado com um militar. Por volta de 2 salários mínimos, né? É muito baixo. E do militar é o quê? Do militar, o militar ele recebe o que ele ganhava na ativa. É muito acima. Então, a questão e aí você vai debater, mas o militar ele continua na reserva. Tá, tudo bem, mas a gente precisa entender também que você ganhar o que você ganha na ativa não é justo. Não, com certeza. E isso é uma coisa muito clara, assim, mas são aqueles antigos privilégios que são, de certa forma, indiscutíveis. Mas quem está com ele não quer se livrar de jeito nenhum. Permanece. Óbvio que, pelo regime geral ser tão grande, ser tão global, abranger muita gente, a economia, quando se faz com R$1 em cima de cada benefício, se torna muito grande. Porque o militar e o serviço público, como são bem reduzidos, aí você precisa fazer uma economia maior em cima per capita para você ter uma economia relevante. Mas proporcionalmente gritante a diferença. Então eu acho que a gente precisa discutir isso, ter isso em mente. Que não é só a economia que prevalece, não é só o social que prevalece. Você não pode ficar... E o debate ele é muito enviesado naquilo que isso daqui fortifica a minha tese. Se isso daqui fortifica a minha tese, eu não vou nem questionar ele, eu vou levar como ponto. Então eu vejo muita gente pegando e falando assim, não existe déficit na Previdência. Só porque acha que... Não tem que ter reforma. Não, você tem que ir a fundo e entender o porquê essa pessoa está falando que não existe déficit na Previdência. É relevante você discutir isso. Você não pode chegar e também desprezar pessoas que falam isso. Porque as pessoas falam isso porque elas têm um motivo. Elas entendem que os direitos são importantes. Claro. E é muito enviesado o debate. Quando se fala que eu estou fazendo pela economia, senão vai quebrar. Vai quebrar para quem? Porque se você vai quebrar fazendo economia em cima do mais pobre, você está quebrando o pobre também. Claro. Então, eu acho que essa é a minha consideração final. Que Ficou uma boa consideração. A gente entenda mais os dois lados. Não você pegue só o que você compreende e fortifique a partir
argumentos que não necessariamente são verdadeiros. Entendi. Mas então, uma pergunta rápida aqui, quero que você responda com sinceridade. O que te frustra mais atualmente? O debate da Previdência ou o Vasco da Gama? Não, você está falando logo depois que veio uma vitória, você me deixa um pouquinho mais fácil. Mas a pergunta fica um pouquinho mais fácil. Brincando, pensando no país, é óbvio que... Ele é um cara político, né? Vai falar que é a reforma da Previdência. Óbvio que é a Previdência, pô. Sem Previdência não vai ter gente no estádio do Vasco. É verdade. O time mais popular do Brasil é o Vasco. Não é o Flamengo. Popular. O Flamengo é populista. Isso é o debate pro próximo programa. Eu sou tricolor, então não tô nem aí pros dois. Por mim pode acabar. Valeu, Ítalo. Obrigado pela presença. É um prazer. Se quiser uma consulta, o cara eu agradeço é bom no que o convite, cara, que é um privilégio estar aqui. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Adeus, gente.